Bem-vindos a mais um vídeo de análise de bilheterias, e neste final de semana nós tivemos a super estreia de Jogos Mortais X, ou Jogos Mortais 10, que inclusive eu já fiz uma crítica aqui no canal, eu falei o que eu achei do filme, contei como foi a minha experiência. Então se você tá curioso para saber o que eu achei do filme, é só clicar aqui nos cards que o vídeo tá bem interessante. Mas o que interessa é, será que esse filme fez dinheiro em seu primeiro final de semana? Vamos conferir tudo isso nesse vídeo. Hello everyone, it's time to play a game. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Vamos começar então conferindo o top 10 de bilheterias deste final de semana nos Estados Unidos, e depois a gente entra para fazer a análise direta de Jogos Mortais X, que infelizmente não conseguiu o pódio do final de semana. Como vocês podem ver então, em primeiro lugar nesse final de semana ficou a super estreia Patrulha Canina com 23 milhões de dólares, barrando então Jogos Mortais 10, que fez 18 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. Em terceiro lugar está o filme The Creator, que aqui no Brasil tem o título de Resistência, com 14 milhões de dólares. Em quarto lugar, A Freira 2, com 4,6 milhões de dólares. Em quinto lugar, The Blind, com 4,1 milhões, também é uma outra estreia desse final de semana. Noite das Bruxas, com 3,8 milhões. Sétimo lugar, Dumb Money, com 3,5 milhões. Oitavo lugar, O Protetor 3, com 2,7 milhões. Em nono lugar, Os Mercenários 4, que, gente, caiu de segundo lugar para nono em apenas um final de semana. É uma queda aí extraordinária, hein? Fez 2,4 milhões com uma queda de 69%. Né? E isso é normal em vários blockbusters. Só que a questão aqui é que o filme fez pouca bilheteria no seu primeiro final de semana, então a queda foi gigantesca mesmo, né? Foi penhasco mesmo. E em décimo lugar, Barbie com 1,4 milhões de dólares. Barbie ainda está aí no top 10 colhendo bilheteria, já que o filme foi relançado em IMAX, né, no mundo inteiro, então por isso que ele ainda tem fôlego para continuar no top 10. Jogos Mortais 10, que é a grande estreia desse final de semana, fez nos Estados Unidos 18 milhões de dólares, no restante do mundo 11,3 milhões, totalizando assim 29,3 milhões no mundo inteiro. Lembrando que esses números, principalmente os números internacionais, eles demoram um pouquinho para chegar, porque precisa fazer a conversão para dólar, alguns países demoram um pouco para divulgar as suas bilheterias, não está 100% atualizado, né? Isso daqui é uma média do que rolou aí no mundo inteiro. Então pode ser que o número ou ele suba ou ele desça um pouquinho, caso vocês deem uma atualizada aí depois, pode ser que o número esteja um pouco diferente do que esse que eu tô passando, mas a média é essa daqui, tá? O filme fechou aí com quase 30 milhões em seu primeiro final de semana. Eu fiz aqui um comparativo com o último filme da franquia Jogos Mortais, que é o Espiral, né, que é um spin-off que foi feito e tudo mais. Eu não gosto muito desse filme, não gostei muito, mas tá aí, né, foi lançado, fez uma graninha. Só que ele foi lançado no período da pandemia, né, só pra gente ter uma noção aqui dos números. Ele, em seu primeiro final de semana, ele abriu com 8,7 milhões, porque, né, pandemia, os cinemas fechados, as pessoas com medo de irem aos cinemas e aquela coisa toda. E ele fechou a sua jornada nos cinemas com 39,5 milhões de dólares, né, na bilheteria internacional. Nos Estados Unidos, ele ficou com 23 milhões. Ele ainda conseguiu um número interessante, né, por se tratar do momento delicado que estávamos. Já Jogos Mortais X, ele está até o momento com 29,3 milhões. Então provavelmente ele vai conseguir ultrapassar o último filme da franquia que foi lançado, mas vale considerar que Espiral foi lançado durante a pandemia, então esses números seriam bem maiores se o filme tivesse sido lançado num período normal. E agora, para ser um pouco mais justo com o período normal, eu comparei também com o Jigsaw, que foi lançado em 2017, né, que dentro aí dessa cronologia de Jogos Mortais, tirando o spin-off, ele foi o último filme lançado, né? Foi lançado em outubro de 2017. Jogos Mortais X foi melhor. Ele abriu com 18 milhões, enquanto o Jigsaw abriu com 16,6 milhões na época de seu lançamento. O filme encerrou a sua jornada nos Estados Unidos com 44,6 milhões de dólares e no restante do mundo 66,1, totalizando assim 104,2 milhões de dólares. Lembrando que esses números não estão corrigidos pela inflação, mas mesmo assim a gente consegue ter uma noção. Então Jogos Mortais está indo bem, né? A gente percebe que essa é a média da franquia, tá? Um ou outro que subiu um pouco mais, só que sempre esteve nessa média, então tá tudo bem. E os filmes da franquia Jogos Mortais sempre alcançam a marca ali de 100 milhões de dólares, né? Sem contar o spin-off por conta da pandemia, igual eu expliquei pra vocês. Mas os filmes estão sempre ali na marca dos 100 milhões, que é tranquilo pro estúdio. Uma arrecadação de mais de 100 milhões já meio que paga as contas aí, né, para esse tipo de filme. No Cinema Score ele teve uma nota B, é uma nota que garante de repente um segundo final de semana bem interessante para Jogos Mortais, ainda mais que estamos no mês de Halloween, então os filmes de terror vão ganhar mais impacto. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, A Freira 2 teve uma nota C+, e esse filme já passou da marca dos 230 milhões de dólares. Então assim,
Pra filme de horror, ainda mais filme de franquia famosa, o Cinema Score meio que não é referência para saber o que vai acontecer ou não no segundo final de semana. Isso acontece mais com filmes que não pertencem a franquias, ou filmes assim que as pessoas têm dúvida da qualidade, né, que vai dar uma olhada, não tem essa legião de fãs ainda para conseguir garantir o retorno de bilheteria, então o Cinema Score ele funciona mais nesse outro aspecto, porque quando é filme de franquia, principalmente de horror, o Cinema Score não se torna referência para a gente saber o que vai acontecer ou não do segundo final de semana para frente. Como vocês viram, A Freira teve uma nota C+, que é uma nota bem ruim, e mesmo assim o filme foi muito bem na bilheteria mundial. E vocês assistiram Jogos Mortais 10? Conta aqui nos comentários se vocês gostaram do filme, se vocês consideram esse o melhor da franquia. Se vocês querem saber o que eu achei do filme, tem análise aqui no canal, que também tá muito interessante. E já que falamos de A Freira, né, e estamos aí no mês de Halloween, como eu falei pra vocês, A Freira passou da marca dos 230 milhões de dólares na bilheteria global. É uma excelente marca, mais um sucesso aí pro Invocaverso, que vai garantir com certeza A Freira 3, A Freira 4. A gente vai ver a Vala aqui muito ainda nos cinemas, porque esses números são muito bons mesmo de bilheteria. E já que estamos falando aí em bilheteria, não podemos deixar de falar de Os Mercenários 4. Gente, que fiasco de bilheteria. Um filme que teve uma estreia péssima, bem abaixo do esperado. Já não era muita coisa, né? Porque a gente sabe que essa franquia começou muito bem ali, né? No primeiro filme, que foi uma novidade, trazer todos essas estrelas da ação, né? Esses caras aí tudo bombado, pra fazer um filme, reunir todo mundo como se fosse um Vingadores, né? Deu certo, foi fazendo dinheiro e as coisas foram indo, a qualidade foi caindo, até que chegamos nessa vergonha de bilheteria que é Mercenários 4, que no mundo inteiro está com 36,4 milhões. Lembrando que esse filme teve um custo de produção de 100 milhões de dólares, fora o marketing que é bem agressivo para esse tipo de filme. E o filme também foi um pouco afetado aí por conta da greve dos atores, já que essas grandes estrelas não puderam aí dar entrevista, nem falar sobre o projeto, e essas estrelas são a grande promoção do filme, né? Então se não tem as estrelas para falar dele, o filme fracassa mesmo. Já não ia bem, mesmo que não tivesse rolado a greve, esse filme também não ia bem, porque ele foi massacrado na crítica, o pessoal não gostou. E o resultado aí tá nas bilheterias, né, como a gente pode conferir. Esse filme não vai conseguir se pagar, não vai conseguir ultrapassar a marca de 100 milhões. O que vocês acham? Será que esse filme consegue ultrapassar a marca de 100 milhões? Vocês assistiram Os Mercenários 4? Tô bem curioso para saber o que vocês acharam do filme. E vamos encerrando o vídeo então com a imagem aqui de Jogos Mortais 10. Vocês ficaram surpresos com a bilheteria? Vocês esperavam mais? Conta tudo aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando. Quais desses filmes aqui que eu falei do top 10 que vocês já assistiram, que vocês gostaram? Comenta tudo aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de filmes de terror. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!